A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quinta-feira. Olha nós aqui novamente, pessoal, iniciando mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Esse programa aqui, é o nosso momento com Deus, é o nosso momento de reflexão nos ensinamentos sagrados. Independente, querido, de religião, de qualquer coisa, feliz é você que vai ficar aí mesmo, do outro lado desse rádio, para ouvir essa programação. É um programa simples, curto, rápido, objetivo, 25 minutinhos apenas de programa, no instante termina, esteja você em casa, no trabalho ou então de passagem, aqui pela terra da paixão, terra da fé, aonde você estiver, não deixe de ouvir a palavra de Deus aí não. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo tem muito o que lhe ensinar, tem muito o que lhe dizer e você tem muito o que aprender. Lembrando, pessoal, que toda quinta-feira é o dia que eu prego com vocês aqui na rádio sobre família. Olha que coisa boa, né, querido? A gente aprender acerca de família, então não sai daí não, vem muita coisa bacana, muita coisa legal para você ouvir aí, para você escutar, principalmente você que agora está em casa com sua família, seja aqui em Fazenda Nova, seja em Fazenda Velha, seja no distrito ou então no sítio aqui próximo, ou então em outras cidades, em outros estados, você das firmas de outros países, vai escutar pelo Google, YouTube, ou então pelo site da Nova FM, aonde você for ouvir esse programa não importa, o importante é você ficar aí para ouvir. Você não precisa, minha gente, concordar comigo, achar que eu estou certo, não. Mas foco na palavra de Deus. O que for falado aqui com base na Bíblia, presta atenção. Até porque a palavra de Deus, querido, a Bíblia aberta é Deus falando com o ser humano. A Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com aqueles que tiver coragem de ouvir. Então, se você tiver coragem de ouvir, vem muita coisa boa aí que eu tenho certeza que vai mudar você e sua família. A nossa família, querido, é a coisa mais importante que a gente tem humanamente falando, né? E só a misericórdia de Deus para cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, do nosso relacionamento. Então, a senhora e o Senhor não pode deixar de ouvir por nada o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer lhe ensinar acerca de família. Talvez o seu casamento não vai bem, seus filhos não vai bem, talvez dentro da sua casa é um querendo engolir o outro, mas Deus vai falar com você. Nós vamos orar daqui a pouquinho, eu quero orar pela sua casa e Deus vai arrancar esse espírito de briga, essa coisa ruim que quer acabar com sua família. Então vamos lá, você tá pronto? Pega lá na geladeira ligeira então a garrafinha d'água, bota aí pertinho do seu rádio, pega aí a sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus. Aumenta mais um pouquinho aí, pessoal, o volume do seu rádio para você não perder nada do que for falado. Aí, pronto, é isso mesmo. E se prepare, fique atento, fique ligado, fique esperto, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no livro de Gênesis, lá no capítulo 25, lá no versículo 20, onde a palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 25, versículo 20, a palavra de Deus diz o seguinte, Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Orou Isaque ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Glória a Deus. Minha gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a importância da oração na área da família. Se você tem uma família, o melhor bem, o melhor presente, a maior bênção que você pode fazer por ela é orar a Deus. Orar a Deus pelos seus filhos, orar pelo seu neto, bisneto, orar pelo seu genro, nora, sogro, sogra, pai, mãe, marido, esposa, não importa. A gente precisa orar pela nossa família. Os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia, irmão, eles tiveram vitória na família devido ao joelho no chão. A oração que eles fizeram, seja em casa, seja na igreja, seja em comunhão com os irmãos,
A oração, ela tem poder de transformar qualquer família que seja. E não existe outra coisa que tenha poder para transformar uma família do que a oração. Veja, a Bíblia fala em Provérbios 22:6, e isso é muito conhecido, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando essa tiver grande, não se desviará dele. Esse caminho que a gente tem que ensinar, pessoal, é o caminho de Deus. Você tem o dever de ensinar para a sua família os caminhos de Deus, mostrar para os seus filhos, seus netos, que servir a Jesus é muito melhor do que andar no mundo, na bagaceira. Tem muitos pais, muitas mães que são negligentes nisso aí hoje em dia, vão para as festas, levam seus filhos, ao invés de levar seus filhos para a igreja, ao invés de levar a palavra de Deus para dentro do seu lar. Então assim, a gente tem o dever de ensinar nossos filhos a palavra de Deus, não é verdade? Só que apenas isso, querido, não vai adiantar. Se você ensinar para seus filhos bons costumes, ensinar bons valores, ensinar coisas boas para ele, você vai ver. Vai ter um amigo, uma amiga, vai ter um colega, um vizinho, vai ter alguém usado pelo demônio que vai dar conselhos errados, vai ensinar coisa que não tem futuro e talvez tudo aquilo que você ensinou vai por água abaixo. Não tem aquele ditado que diz que os filhos, eles não ouvem os pais, eles ouvem os amigos. E é verdade, você que tem um filho adolescente, você que tem uma filha adolescente, você que tem um filho adulto, uma filha adulta, você sabe o que eu estou dizendo, não é verdade? Os filhos, eles ouvem os amigos, eles não ouvem o pai e a mãe, não é verdade, querido? Mas a oração tem poder para transformar, minha gente. A oração tem poder para quebrar todo laço, toda maldição, toda obra das trevas, todo espírito do mal, toda má companhia, toda obra dos infernos tem poder para ser quebrado. Eu recebo muitos testemunhos de mães que começaram a orar pelos filhos e de uma hora para outra, os filhos perderam a vontade, irmão, de andar em festa, querido. Você acredita? Aqueles filhos que eram tão festeiros, não perdiam uma festa, meu Deus. Depois das orações do pai e da mãe, perdeu a vontade de andar em festa, irmão. Perdeu a vontade, perdeu o desejo. Não é Deus que faz isso, né? O pai e a mãe preocupados em casa, sem dormir de noite, de madrugada acordados, esperando os filhos chegar das festas. Quantos não existem hoje em dia que têm passado por esse sofrimento, né, pessoal? Mas depois que começaram a orar, começaram a clamar, começaram a suplicar a misericórdia de Deus na vida deles, os filhos simplesmente pararam, irmão, de andar em festa, pararam em se entregar à amizade. Isso é o quê? É o poder da oração. É a oração que a senhora e o Senhor nunca pode deixar de fazer por quem você ama, por quem você gosta. Eu, pastor Marcos, eu particularmente, eu posso não saber, minha gente, 100% o que minha família passa. Porque tem coisa que a gente passa que a gente não diz a ninguém. Tem coisa que eu passo que ninguém sabe, só Jesus é quem sabe, não é verdade? Mas quando um familiar está orando pela minha vida, eu tenho certeza que a oração dele, a oração dela, irmão, está mudando minha situação, está mudando o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que eu estou enfrentando, não é verdade? Do mesmo jeito é você. Você não sabe o que os seus familiares passam, como eles estão nesse exato momento. Você não sabe o que eles sentem dentro dele, talvez as frustrações, as tristezas. Mas a oração que você faz por eles é o que tem mantido eles de pé, é o que tem guardado eles do mal, é o que tem dado para eles força e coragem para trabalhar. Imagina uma esposa, uma mulher que ela ora pelo marido dela. Aquele homem, pessoal, vai ser um homem sortudo na vida. Vai ser um homem feliz, vai ser um homem próspero, vai ser um homem abençoado. As mulheres aí fora do mundo não vai ter poder para destruir esse casamento. A pombagira não vai destruir esse relacionamento. As brigas também não. E eles vão viver unidos um com o outro. Por quê? Porque aquele homem está debaixo de oração. Ele tem uma esposa que ora por ele. Imagine aquele marido que ora pela sua esposa. Aquele marido que vê, pessoal, o trabalho, o sacrifício que a esposa tem. Não, sabe uma coisa? Realmente, minha esposa é uma guerreira. Peraí, minha esposa é uma batalhadora. Você que é homem, tá me ouvindo agora. Meu irmão, talvez você tá aí agora almoçando, sua esposa tá aí com você também. Olha pra cara dessa mulher, meu irmão, se ela não é uma batalhadora. Olha pra essa mulher, querido, se ela não é uma guerreira. Se ela não é uma mulher esforçada, uma mulher sábia, uma mulher dedicada. Talvez o que você tem hoje é por causa dessa mulher forte que você tem aí do seu lado, ó. Primeiramente Deus, depois essa mulher. Se não fosse ela, meu irmão, talvez você já tinha esbagaçado com tudo, já tinha destruído tudo. Foi só você se casar com ela, se juntar com ela. Graças a Deus, hoje você tem alguém para cuidar de você. Juntos vocês construíram uma família linda, uma família maravilhosa. Apenas você ficar beijando, abraçando, minha nega pra cá, minha nega pra cá, não sei o que eu amo, eu gosto, não sei o que.
Isso não resolve não. Ore por ela também, meu irmão. Ore a Deus pela vida dela. Peça para Jesus dar saúde para ela. Peça para Deus dar coragem. Peça para Deus dar para ela muitos anos de vida. Peça para Jesus livrar ela de doença feia, de enfermidade, de coisa ruim. É isso, pessoal, que um casal tem que fazer. Foi o que aconteceu aqui na vida de Isaac. A Bíblia fala, meus irmãos, que a esposa de Isaac, Rebeca, ela era estéril. Olha que coisa, né? E aí o seu marido Isaac começou a orar a Deus pela sua esposa. E Deus ouviu as orações. Aqui está no plural, orações, ou seja, não foi apenas uma nem duas, foram muitas, foram várias. Seja de madrugada, seja de dia, seja de noite, seja de tarde. Isaac, pessoal, ele estava orando pela sua esposa. E Deus atendeu a oração de Isaac. A Bíblia não vai dizer que Deus atendeu as orações de Rebeca. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Isaac. Agora, o que isso significa? Não é, pessoal, que Isaac era mais importante que Rebeca. Porque Isaac era homem, a oração dele chegou a Deus. Não, é porque Isaac, irmão, ele era um homem de mais fé do que Rebeca. Assim como aconteceu na vida de seus pais. Você lembra, querido, de Abraão e Sara? Abraão, ele era um homem de fé. Sara não. Sara, minha gente, era uma mulher descrente. Sara não acreditava. No caso de Isaac e Rebeca, talvez se repetiu a mesma coisa, irmão. Enquanto Isaac era um homem de fé, Rebeca nem tanto. Rebeca não era aquela fé toda. Por isso que a Bíblia diz que quem orou, pessoal, foi Isaac. Foi Isaac que orou, não foi Rebeca. E Deus ouviu as orações de Isaac. Imagina aí, as orações de Isaac na madrugada. Oh, meu Deus, eu quero ser pai. Toca no vento dessa mulher, Senhor. Que essa mulher possa dar filho, que essa mulher possa ser uma árvore frutífera, dar muitos frutos, vir muitos filhos, vir muitos descendentes e tal. Que os meus filhos sejam uma bênção. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Deus ouviu as orações de Isaac. E aquela mulher, ela engravidou, ela teve 2 filhos, né? Que foi Esaú e Jacó, né? Assim, Jacó e Esaú, tinha me esquecido agora o nome, mas me lembrei. Jacó e Esaú, melhor dizendo, foram 2 filhos que eles tiveram. Ou seja, aquela oração, ela não foi esquecida, pessoal. Jesus não esqueceu, irmão, da oração de Isaac. Assim como Jesus também não esquece das suas orações também não. A oração que você faz pela sua casa, pelo celular, é muito importante. Vou lhe dar um conselho. Antes de você dormir, quando você estiver orando, vá no quarto de seus filhos, ore por eles também. Ore pelo celular também. Peça para Deus livrar a sua casa de inveja, de olho grande. Peça para Jesus guardar a sua casa de briga, guardar a sua casa de violência, guardar o seu lar, minha gente, de toda maldição, toda coisa ruim que tem assolado o mundo hoje em dia. Tem muitas famílias, irmão, que viviam tão bem. De uma hora para outra, irmão, parece que o diabo entrou na vida dos dois e foi briga para lá, briga para cá, confusão, discórdia. Ou seja, se a gente não estiver orando pela nossa família, ela vem abaixo. Minha gente, uma das coisas que o demônio mais ataca é as famílias. Olha o mundo que a gente vive hoje em dia, não é verdade, pessoal? Olha as famílias como é que estão vivendo hoje em dia. É filho contra pai, pai contra filho, que nem o Senhor Jesus Cristo falou mesmo, que no fim dos tempos essas coisas existiriam. É isso que tem existido hoje em dia. É muitos irmãos intrigados, muitas irmãs que não se falam, vivem dentro de casa que nem bicho. Você sabia, pessoal, que aonde tem briga o demônio está presente? Eu já preguei com vocês aqui já sobre isso várias vezes. É muito importante a gente lutar para que haja paz dentro da nossa casa, para que haja paz dentro do nosso lar. E isso é um esforço, é um sacrifício que todos nós devemos fazer. Não apenas para evitar briga, mas também orar. Orar a Deus, levar a palavra de Deus para dentro da nossa casa, principalmente quando as coisas estiverem bem. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que só querem lutar pela família, sabe quando? Quando perdem. Quando tem um filho na droga, quando tem um filho preso, quando tem um filho acidentado, quando tem um familiar doente, quando tem um familiar talvez em um momento difícil. Não, a gente precisa pedir misericórdia do Senhor Jesus Cristo toda hora, todo momento. Minha família tá bem, glória a Deus, aí ó, tamo aí também, tamo vivo, nosso casamento tá de pé. Pois pronto, eu vou completando agora há pouco, eu vou fazer um culto de ação de graça aqui na minha casa, eu vou pedir uma oração pelos meus familiares, eu vou pedir para Jesus livrar minha família do mal, para Jesus guardar meu marido, minha esposa, meus filhos. Talvez você tenha um familiar seu que é policial, é caminhoneiro, né, assim,
É um emprego tão arriscado, né, pessoal? Talvez o seu familiar trabalha, querido, na área da saúde, né, assim, fica tirando, irmãos, aqueles plantão alto de 24 horas e de um dia para o outro, e é um emprego tão arriscado. Talvez o seu familiar trabalha na construção civil, é um pedreiro, é um eletricista, que também é muito perigoso. Eu não sei qual é o trabalho dos seus familiares, mas eu sei que é perigoso. A vida dele está em risco. Todo dia que ele sai de casa, é escada, não volta mais. Então, assim, a nossa família precisa estar o tempo inteiro debaixo de oração. Imagine você que é esposa de um taxista, de um mototaxista, toda hora está em cima de uma moto, de um carro, para cima e para baixo, arriscando a vida. Minha gente, isso é tão perigoso, meu Deus do céu, sabia? É um perigo tão grande. Que Deus tenha misericórdia, que Deus guarde os seus familiares, mas que você não venha deixar de orar por eles. Você se lembra de Jó, pessoal, que orava na madrugada pelos seus filhos? Apresentava sacrifício pelos seus filhos, ou seja, tem muitas pessoas que desejam ter uma família maravilhosa, uma família unida, uma família abençoada, mas não quer pagar o preço, irmão. O preço que a gente tem que pagar é o preço da oração, é o preço da consagração, é o preço, irmão, de levar a palavra de Deus para dentro de casa. Por exemplo, quando você permite esse radinho aí ficar ligado, não tem? Para ouvir a palavra de Deus, então, você está permitindo Jesus entrar no seu lar. Você está permitindo o Senhor Jesus Cristo entrar dentro da sua casa. E é através das suas orações que a sua família ainda está de pé. Então, por favor, não desista não. Eu sei que na sua vida a sua batalha é grande, a sua luta é enorme, porque talvez é só você que luta. Talvez é só você que batalha. Enquanto você está batalhando pelo bem da sua família, talvez a sua família tanto faz, tanto fez, não liga, não se importa, não se interessa e tal. Mas seja forte, minha irmã. Meu irmão, seja forte, seja corajoso, seja perseverante. O Senhor Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, é majestoso. Ele não vai jamais soltar a sua mão, nem te desamparar, nem deixar você só. Pode ter certeza absoluta que vai ficar tudo bem. Você vai vencer essa luta, essa prova, essa dificuldade, esse problema que vocês têm passado, têm vivido, têm enfrentado. Sabe como você vai vencer? É joelhinho no chão, viu? É joelhinho no chão. Ah, eu tive um familiar meu que foi preso. Eita, agora eu vou vender minha casa para tirar ele da cadeia, fazer empréstimo. Não, mulher, faço não. Meu irmão, faço não. Se ele foi preso, fique em paz que ele tá guardadinho lá, tá protegido. Ninguém vai mexer por ele não. Ore por ele agora. Ore por ele, ore por ela, para que aquele seu familiar venha conhecer Jesus lá na cadeia, que venha sair de lá transformado, venha sair de lá mudado, venha sair de lá um novo homem, uma nova mulher, totalmente restaurado, totalmente mudado. A chave da vitória, querido, é a oração, irmão. É a oração. Quem ora tem vitória. Quem ora por si próprio, quem ora pela família, sempre vai ter vitória, porque Deus não despreza. O Senhor Jesus Cristo, Ele não rejeita, irmãos, a oração de quem clama a Ele com fé. Quem clama a Ele com coragem, com alegria, com ânimo, pode ter certeza que essa pessoa vai vencer tudo, tudo na vida. Aquele ser humano vai vencer. E é isso que a sua família está prezando. Sabe de quê? Não é de dinheiro, não é de carinho, não é de afeto. Oração. Oração é o principal. Antes de qualquer outra coisa, deixe vir primeiramente a oração. Sabe por quê, minha gente? Tem muita coisa ruim nesse mundo que tem atacado as famílias. Percebeu, querido? São poucas casas hoje em dia que sabem o que é ter paz, que sabem o que é ter união. Eu sei, minha gente, que toda família de vez em quando tem aquele momento de discussão, porque é ser humano. O ser humano tem hora que um desentende do outro, um quer meter a mão na cara do outro. Eu não estou dizendo que vai fazer isso não, tá? A agressão, minha gente, é crime e aos olhos de Deus é pecado. Mas eu estou apenas dando um exemplo. Mesmo vocês que são, querido, uma família unida, tem hora que um quer engolir o outro. Isso é família, isso acontece, tá? Mas assim, a principal coisa é você ter Jesus dentro da sua casa. É quando vocês brigar, depois vocês se entender e aí ficar tudo em paz. Quando seus filhos disser alguma coisa que você não gosta, quando você falar alguma coisa que eles não gostam, ficar tudo entufado um com o outro. Depois, graças a Deus, você ficar em paz, não ficar juntando aquilo ali, não ficar com mágoa, com ódio nem nada. É isso que importa, é isso que interessa. E sabe quem é que pode trazer isso? Só Jesus. Talvez, minha irmã, seu relacionamento não vai bem, seu casamento não vai bem, e a falta não é amor, não é carinho, não é o que você tem feito humanamente falando, não, que humanamente falando você tem feito de tudo você tem feito por esse relacionamento, pela sua família. A única coisa que você não tem feito é ser apegado com Deus, é orar, clamar pela sua família. Aí se você não faz isso, todo o resto vai ser inútil, vai ser em vão, vai ser supérfluo.
Amém? Vamos orar então? Você pode orar junto comigo aí? O nosso horário aqui já está terminando. Você colocou a garrafinha d'água, o copo com água sobre esse rádio? Então tá certo. Vamos orar então. É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, em oração, ó Deus. Nós entramos em oração porque a oração é a chave, meu Jesus Cristo. É a chave da vitória, Senhor. É a chave da mudança, é a oração. Por isso que a palavra de Deus nos manda, meu Pai, vigiar e orar, orar sem cessar, orar por nós, pela nossa família, pela nossa saúde, por nosso lar, por tudo que é nosso, a gente tem que orar e clamar ao Senhor. E nós oramos nesse comecinho de tarde de quinta-feira e nós te pedimos, Pai, passa na nossa casa, Senhor Jesus Cristo. Vai nessa casa agora, Senhor. Essa casa simples, humilde, onde o Raidinho está aí ligado, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, entra nesse lar, nesse exato momento, meu Pai. Entra, Senhor, nesse casamento. Visita essa casa, meu Pai. Mexe nas estruturas, meu Deus, dessa família, Senhor. Arranca dentro dessa casa todo mal. Arranca dentro dessa casa, meu Deus, todo espírito de briga, Senhor. Arranca, meu Pai, toda violência. Arranca, Senhor, toda perturbação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se entrou um mal dentro dessa casa, se entrou um espírito de morte, um espírito de contenda, um espírito de coisa ruim, se tem alguém fazendo trabalho de catimbó, de magia negra, de feitiço, de voodoo, para esse casal se separar, meu Pai, para esse casal, Senhor, ficar brigando, se engolindo uns aos outros, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que esse mal seja quebrado, que esse mal seja desfeito, que essa coisa ruim seja arrancada, meu Deus. Eu declaro paz, Senhor, sobre essa casa, Senhor. Eu declaro amor, meu Pai, eu declaro harmonia, eu declaro bênção, eu declaro que a poderosa mão do Senhor Jesus Cristo possa encher cada coração, Senhor, dessa família, meu Pai, desses familiares, desses entes queridos. Meu Deus, que essa pessoa, Senhor, possa ser muito feliz, ó Pai, dentro da sua casa, dentro do seu lar, e que o Senhor, meu Pai, possa guardar, possa livrar, possa abençoar, que tudo venha ficar bem, aquilo que eles venham a desejar, sonhar para a vida deles, Senhor, que eles venham alcançar tudo e que não venha fazer falta de nada, Senhor. Consagra, meu Pai, a garrafinha d'água, o copo com água, que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio, e quem beber dessa água, Pai, que receba o milagre, receba a cura, receba a vida, que sejam todos tocados, abençoados e transformados, assim eu oro e entrego cada um em Tuas poderosas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém, diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, isso, deixa um pouquinho aí para seus familiares, tá bom? Tome posse aí, pessoal, dessas palavras, se de fato a senhora e o Senhor acredita que é tudo verdade mesmo. Lembrando, eu não tenho o poder de convencer você de nada não, tá? Ah, tu tem que crer, tem que acreditar. Não tenho como, eu não tenho um poder para isso. Eu espero que você acredite, guarde a palavra de Deus no seu coração. O Senhor Jesus Cristo é fiel e não vai te desamparar. E sempre ore, ore sem cessar pela sua família, nunca se canse disso, tá bom? Meus irmãos, eu gostaria aqui de me despedir de todos vocês, pedindo que você ore por esse programa, ore por essa programação que chega até você todos os dias, levando a palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira humilde. Sabe por quê? Amanhã, pessoal, nós temos mais uma luta, mais uma batalha pela frente. Amanhã é dia 10 e amanhã vai ser o dia, querido, da gente honrar esse programa de rádio. Eu falo assim, meus irmãos, que é uma batalha, é uma luta, porque a gente não tem patrocinador nenhum que nos ajude nessa programação. Esse programa é curto, esse programa é rápido, esse programa é simples. Eu tenho certeza, minha gente, que se esse programa está no ar, é a misericórdia de Deus, é a bondade do Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem sustentado, é Ele que tem mantido, mas assim, a gente não tem, querido, patrocinador ainda. Tem muitas igrejas hoje em dia, você pode dizer, mas tem outros programas que eu escuto que eu não escuto ninguém pedir ajuda para manter o programa. É porque assim, tem muitas igrejas, pessoal, que são muitas igrejas, igreja grande, né? Assim, igreja que tem condição, não tem para quê pedir ajuda porque não precisa. Quando não precisa, não precisa. Glória a Deus por isso. A nossa igreja, pessoal, é uma igreja simples, só tem lá no Brejo, lá em Jataúba. E esse programa de rádio aqui, para ser mantido, ele é pago todo dia 10, todo dia 10. Até hoje a gente não tem patrocinador nenhum, apesar da grande quantidade de pessoas que ouvem esse programa de rádio, está tudo bem. Eu sei que Deus vai levantar patrocinador, assim como tem levantado na Rádio do Brejo, lá na Rádio de Jataúba também.
Se você já ouviu o nosso programa de rádio lá na Rádio do Brejo, ou alguém já ouviu, você vai ver, querido, o tanto de patrocinador que tem lá no Brejo. E aqui em Fazenda Nova a gente não tem patrocinador nenhum ainda. Mas se você sentir vontade de querer nos ajudar a manter esse programa no ar, eu tenho certeza que Deus ele vai lhe abençoar. Eu tenho certeza disso. Jesus não vai deixar nada faltar. Seja um patrocinador, me ajude, querido, a levar a palavra de Deus. Deus ele vai lhe ajudar abençoando o trabalho da sua mão, livrando você de prejuízo, lhe dando saúde e não deixando nada lhe faltar. Você tem vontade de ajudar esse programa de rádio? Você quer pegar meu número de telefone aí, pessoal? Caso você queira ligar, queira mandar um zap, eu posso passar aí na sua casa, mandar alguém passar. Ou então você pode fazer um Pix diretamente na conta da igreja, que fica melhor ainda. Caso você queira fazer um Pix, anota aí o número de telefone do Pastor Marcos então, 82 50 24 73. 82 50 24 73. 82 50 24 73. O DDD é 81. Aí você lembra, pessoal, de colocar o 9 antes, tá? 819 8250 2473, tá certo? Se você tiver dificuldade para ligar, peça para alguém ligar para você aí, manda um zap, vamos conversar. Deus é fiel, não vai deixar nada lhe faltar não, tá bom? Eu vou ficando por aqui, uma maravilhosa tarde de quinta-feira a todos vocês. Guarda essas palavras no seu coração, tá bom? Valorize cada uma delas. Deus é fiel e não vai deixar nada lhe faltar, tá certo? Papai do céu nos dê, pessoal, uma tarde de quinta-feira maravilhosa. E amanhã, sexta-feira, dia 10, se Deus permitir, nós estiver vivo, estaremos aqui de novo, firme e forte, com a palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Fique em paz que eu vou em paz. Um beijão a todos e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o Pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. Outra vez. É uma bênção, minha família é uma bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. Como filho quero sempre ser obediente, ser um bom aluno e um ótimo crente. Ir à igreja, ler a Bíblia e também orar. Na escola os amiguinhos de Jesus falar. Ao papai e à mamãe sempre honrar, para que Deus venha abençoar minha família. É uma bênção, minha família é uma bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. Eu sou a mãe que cuida desse lar, fui chamada por Deus para edificar. Com sabedoria Deus me ensina a educar. Dos meus filhos e do meu marido eu vou cuidar. Se a minha família é uma bênção, a sua também será, oh glória. É uma bênção, minha família é uma bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. E eu sou o pai desta família abençoada, família igual a sua, uma vida agitada. Não importa o problema que a gente tem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. A minha família é uma bênção, a sua vai ser também, aleluia. É uma bênção, minha família é uma bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. É sim, é uma bênção, minha família é uma bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. Outra vez, uma bênção, em nome de Jesus, amém.
despede do pessoal, Caio. Tchau, pessoal. Gostou, Joshua?